Davi Alcolumbre ignorou os alertas econômicos e os apelos do presidente Lula e colocou para votação o projeto que autoriza o uso do Fundo Social do Pré-Sal para renegociar dívidas bilionárias do agronegócio. E o ministro me informou que o texto que será relatado pelo senador Renan Calheiros deste projeto no dia de hoje não tem o acordo e o apoio do governo. E eu respeito integralmente a posição do governo e de Sua Excelência o senhor ministro, mas eu fiz um acordo com os senadores e com as senadoras, com os deputados. Então, eu publicamente vou informar que não há o acordo com o governo em relação ao texto apresentado, mas eu vou deliberar hoje o relatório aprovado pela CAI. O resultado foi a aprovação de mais uma pauta-bomba que pode gerar um impacto estimado em 817 bilhões de reais nas contas públicas ao longo dos próximos 13 anos. Votação do projeto, das emendas e da subemenda com a adequação feita em plenário, em turno único, nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. Está aprovado. Está aprovado, peço atenção, está aprovado o projeto com as emendas número 56 a 58, 65 a 68, 69 e 70, estas nas formas da subemenda do relator com a adequação feita no plenário. Os benefícios serão para grandes empresas do agronegócio atingidas por eventos climáticos extremos ou prejudicadas por impactos econômicos decorrentes de conflitos internacionais. Antes mesmo da votação, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, já havia acendido o alerta em entrevista ao UOL. Fato é que na Comissão de Assuntos Econômicos foi aprovado um texto que gera um impacto fiscal de até 800 bilhões nos próximos 10 anos, o que é algo impensável para o país e certamente vai virar narrativa e instrumento correto para quem defende que os juros têm que aumentar, que o Banco Central tem que dar uma providência, dar uma resposta a isso. Pode causar. Após a aprovação no Senado, o governo Lula endureceu o discurso e passou a avaliar até mesmo o veto da proposta caso ela seja aprovada pela Câmara dos Deputados. Não é suportado, por isso pode ser que não o projeto como um todo, mas partes do projeto têm que serem revistas na Câmara dos Deputados ou eventualmente em veto do Presidente da República e, se preciso, a gente vai questionar eventual ação do Congresso que não cumpra a lei de responsabilidade fiscal no Supremo Tribunal Federal, isso tudo a ser avaliado com rigor, com serenidade e com ampla comunicação, amplo diálogo com o Congresso. A hipocrisia não passa despercebida. Os mesmos setores que atacam programas sociais e responsabilizam políticas públicas pelos problemas fiscais não demonstram a mesma preocupação quando os benefícios bilionários são destinados aos grandes empresários do agronegócio. Os jornalistas da TVT News chamaram atenção a este ponto. E o agro? O agronegócio tão penalizado no Brasil. Lá vem um Bolsa Rico desse tamanho. O projeto começa como, olha, os pequenos produtores que sofreram perdas grandes com as enchentes no Rio Grande do Sul. Virou um perdão de 30%. Virou um perdão. Ó, se você demonstrar que teve uma perda, o governo vai encampar. E daí eles choram, o rei do ovo, que é do agro, chora que o absurdo no Brasil é 600 conto de Bolsa Família. Sabe? O que quebra o Brasil é você fazer o refinanciar a dívida de pobre. Sim. Ou então o desenrola, né? O desenrola que é um programa social que quebra o Brasil é você você garantir que o gás das pessoas que não têm o que comer vai ficar mais barato ou vai ser de graça. É isso que quebra o Brasil. Não é metade do orçamento pagando juro. Metade do orçamento do país há 20 anos, pelo menos. Metade do orçamento do país só paga o que eles chamam de serviço da dívida. É só o juro. O principal fica lá. É só o aluguel da dívida, metade do orçamento. Aí, da outra metade, grande parte é para pagar a Previdência, grande parte é para outros pagamentos obrigatórios. Fica isso aqui para dividir para o distinto público. E o distinto público é que é o culpado. É uma gentalha. Enquanto apresentadores como Luciano Huck transformam o Bolsa Família em alvo de críticas e preocupações, propostas que beneficiam grandes empresários passam sem a mesma indignação. Me deixa louca que
Não se critica essa Bolsa Agro e daí Bolsa vem... Banqueira e Bolsa Agro. Exato, e daí vem apresentador de TV criticar a Bolsa Família, de fato, R$600. Apresentador de TV, jornalista, criticar a Bolsa Família, que é isso que quebra Brasil. É a mesma coisa, a gente conversava aqui outro dia com o Cátia Brava, com o Silvio Cátia Brava, sim. Que é sobre gasto de água. Isso. Aí, São Pedro resolve mandar pouca chuva, o que eles botam na televisão? Você não pode gastar água, o seu banho tem que ser de 3 minutos, você não pode lavar o seu cachorro, você não pode limpar a sua... 70% do gasto de água do Brasil é do agronegócio. Para eles, quando é que eles vão cortar o gasto de água? Sim. Quando é que na propaganda, na televisão, a pressão vai ser para cima deles? E não para cima de... É a mesma lógica do orçamento. Eles botam a culpa na gente, para a gente se sentir culpado e parar de encher a paciência. Exato, e é cíclico, né? A gente tem um agronegócio que desmata a natureza, destrói o meio ambiente, por conta disso a gente tem um agravamento das mudanças climáticas que vão atingir esse agronegócio que depois, tendo prejuízo, vai pedir renegociação de dívida no Congresso e conseguir no Senado. Então, é cíclico esse processo, é incrível. A aprovação também foi duramente criticada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Nas redes sociais, ele afirmou que o Congresso Nacional não pode criar despesas a serem suportadas por estados e municípios sem indicar a fonte de custeio, pois é uma regra expressa na Constituição. Para o ministro, trata-se de decorrência direta do princípio federativo. Impor ônus financeiro uniforme, sem repasse adequado e sem atenção à realidade local, esvazia a autonomia dos entes e atinge o pacto federativo. Mendes alerta que a medida pode produzir efeitos inversos, como desemprego na própria categoria que se buscava proteger e precarização dos serviços públicos prestados à população. O movimento de Alcolumbre põe em xeque sua prioridade com o agro e com o povo brasileiro, já que a despesa financeira acabará elevando ainda mais a dívida pública do país. O jornalista César Calejon, do ICL Notícias, expôs a conveniência dos empresários do agro. Quando você conversa com grandes empresários, pode ser do agronegócio, pode ser da mineração, pode ser do setor financeiro, eles enchem a boca para falar que eles são arrojados, que eles tomam risco, que eles são mais esforçados, que eles acordam cedo e que todo mundo é vagabundo e que por isso eles merecem viver de forma nababesca, abastada, tá? Aí, o que acontece em seguida? Eles dizem, não, a gente precisa de uma proteção porque somos nós que levamos o Brasil nas costas. Mas, meu filho, peraí, você não estava falando que você é o AIS dos negócios, que sabe como fazer, que toma risco, que é capaz de encontrar tecnologias inovadoras e tal? Agora você está me dizendo que se você fracassar por um motivo ou por outro, é o Estado brasileiro? Ou seja, você está querendo socializar o teu risco enquanto você concentra o lucro. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque se você vai nessa direção, você precisa ser capaz de enfrentar os riscos que a tua empreitada propõe, Vivian. A mudança climática, conflito internacional, tudo isso faz parte do jogo. Você quer utilizar o dinheiro do povo brasileiro para eventualmente ter um colchão que te garanta a segurança máxima. Ou seja, o velho ditado, Vivi, a vitória é minha, o empate até pode ser nosso, sabe assim? Mas a derrota é tua. A derrota é do povo brasileiro. E aí, eles vão oferecer condições especiais, meu povo, até separei aqui, deixa eu ver se eu acho os números certinhos. Que loucura, isso com dinheiro do povo brasileiro. E o ministro me informou que o texto que será relatado pelo senador Renan Calheiros deste projeto no dia de hoje não tem o acordo, o entendimento e o apoio do governo. Porém, todavia, eu fiz um compromisso público aguardando alguns meses para a deliberação deste assunto no Senado. E eu respeito integralmente a posição do governo e de Sua Excelência, o senhor ministro, que tem apelado reiteradas vezes para que o Senado Federal tenha cautela na deliberação das matérias relevantes e que podem impactar o orçamento do Brasil. Mas eu fiz um acordo com os senadores e com as senadoras, com os deputados, em várias ocasiões. Então, eu publicamente vou informar que não há o acordo com o governo em relação ao texto apresentado, mas eu vou deliberar hoje o relatório aprovado pela CAI. Há algum tempo eu estou pedindo um acordo com o governo. Infelizmente, o acordo não chegou. Eu vou me desobrigar na condição de presidente do Senado Federal e vou submeter à votação do plenário do Senado
o relatório do senador Renan Calheiros, aprovado na CAI no dia de hoje. Muito bem, presidente. A aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal do relatório ao projeto de lei 5122 de 2023, vindo da Câmara de Deputados, que autoriza o uso do Fundo Social do Pré-Sal para financiar a renegociação de dívidas do agronegócio, representa uma involução em relação ao pacto social construído em torno da destinação estratégica das riquezas do petróleo e do gás para o presente e para o futuro do Brasil, que só se faz através da educação. Nós destacamos que esse movimento, esse mecanismo não colabora com a inclusão escolar e a qualidade da educação pública em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Os royalties do petróleo e do gás fazem parte das riquezas do povo brasileiro. São instrumentos de redução das desigualdades regionais e sociais. São mecanismos de reparação histórica e de construção de um projeto nacional de desenvolvimento, senadora Zenaide. A Lei 12.858 de 2013 consolidou a destinação prioritária desses recursos para a educação e saúde. Posteriormente, a Lei 15.164 de 25 ampliou a vinculação social do Fundo Social do Pré-Sal, favorecendo áreas estratégicas como educação, ciência, tecnologia, cultura, habitação, assistência social e combate às desigualdades. Vejam, senhores, sempre políticas estruturantes. Essas conquistas não nasceram do acaso. São resultado de décadas de luta dos movimentos sociais, do movimento educacional brasileiro, das entidades sindicais e estudantis e de amplos setores democráticos que estiveram nas ruas, nas redes, nos parlamentos e no Congresso Nacional. Na defesa da educação, sempre se pautaram pelo fim da DRU na educação, da desvinculação das receitas da União, pela aprovação do novo Fundeb, para que ele possa permanecer com mais recursos para a educação. Investimentos de 325 bilhões na educação só no ano de 2025, presidente. A luta pelos precatórios do Fundef, resgate de mais de 150 bilhões para a educação pública e seus profissionais. A valorização dos profissionais da educação, a aprovação da medida provisória 1334, do piso do magistério, a aprovação do Plano Nacional de Educação e do Sistema Nacional de Educação, ocorridas recentemente aqui no plenário desta Casa. A aprovação do programa PED-MEIA, um investimento de 12,5 bilhões no ano por ano para os estudantes. O fortalecimento da escola pública gratuita, laica, democrática e socialmente referenciada. Manifestamos a compreensão que recursos destinados ao progresso do povo brasileiro não devem ser transformados em mecanismos permanentes de socorro a determinados setores da sociedade. Um projeto de país desenvolvido requer educação pública forte. Soberania nacional exige investimento em saúde e educação. A proposta, eu assim espero, senhor presidente, que ela não prospere com a utilização dos recursos do pré-sal nos moldes atuais. O governo do Brasil tem dialogado bastante. E eu estou apostando nesse diálogo, porque o interlocutor é um senador bastante experiente e bastante comprometido. O diálogo está sendo feito especialmente com o senador Renan Calheiros e com a senadora Tereza Cristina, digna representante do agronegócio nesta casa, e que nós respeitamos, evidentemente, mas sabemos que, mesmo respeitando esses interlocutores, nós desejamos uma outra saída
para socorrer este momento de necessidade do agronegócio, que não seja a saída de utilização dos recursos do pré-sal. Na prática, para a educação, isso representará menos recursos para investimentos e valorização profissionais, comprometendo o pagamento do piso salarial, o desenvolvimento de carreiras, os investimentos na infraestrutura das escolas em tempo integral, das creches, das universidades, dos institutos federais e as escolas de ensino técnico profissional. Depois de tanto que a gente avançou, a gente pode evoluir. Isso também pode ter repercussões negativas para a garantia do transporte escolar, para a merenda de qualidade, para o acesso à tecnologia, para a climatização das escolas, para material didático e para políticas de permanência estudantil. Vejam quantas coisas serão atingidas se nós aprovarmos essa proposta do jeito que ela está. A medida também fragiliza o escopo do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar, um salto de qualidade que foi dado na aprovação do Plano Nacional de Educação, senador veneziano. Porque esse projeto de lei, que vai se agregar ao Plano Nacional de Educação, tem como fonte principal de financiamento justamente os recursos do Fundo Social do Pré-Sal, numa mesma rubrica que mira o tal projeto de lei ao qual acabei de me referir. Na saúde pública, essa medida também é nefasta. Ela significará menos investimentos no SUS, em hospitais, em postos de saúde, medicamentos, exames, cirurgias, pesquisas, equipamentos e atendimento à população mais pobre. Além disso, áreas estratégicas como ciência e tecnologia, assistência social, habitação popular, segurança alimentar, infraestrutura social e combate às desigualdades regionais sofrerão graves impactos. Por isso, já me encaminhando para a conclusão, as entidades do Fórum Nacional de Educação que subscrevem esse manifesto convocam a classe trabalhadora, os estudantes, os movimentos sociais, os profissionais da educação e da saúde, a comunidade escolar e acadêmica e, sobretudo, a nós, parlamentares, comprometidos com o povo brasileiro e toda a sociedade civil, a construção de uma grande mobilização em defesa dos royalties do petróleo e do gás para a educação pública e para as políticas sociais. Minha percepção como parlamentar, e concluo, é que a causa do PL, que é fortalecer os produtores rurais em momentos difíceis, é justa. Nós não estamos contra a causa. Nós estamos contra a forma que está sendo buscada para resolvê-la, mas ela não pode ser viabilizada às custas dos recursos da educação e de instituições educativas, de ciência, de tecnologia, de cultura, de habitação, de assistência social e combate às desigualdades. Para tanto, precisamos seguir construindo outros caminhos para viabilizar a medida de forma equilibrada, deixando o Fundo Social da maneira como ele está, com as prioridades que ele tem, porque ainda temos esse grande desafio que é a aprovação do Plano da Infraestrutura Escolar, que está adequado ao Plano Nacional de Educação, que aprovamos por unanimidade aqui na Casa e no Senado, na Câmara de Deputados, em um movimento que envolveu toda a sociedade. Assinam esta carta todas as entidades do Fórum Nacional de Educação. E eu gostaria que o manifesto fosse dado como lido, senhor presidente, neste plenário. Nós temos 31 entidades que assinam esta carta. Entidades sindicais, entidades estudantis, entidades acadêmicas, entidades de pesquisa, entidades de gestores públicos, representantes dos gestores públicos, todas preocupadas com a aprovação desse projeto. E eu estou preocupada, mas também estou esperançosa.
esperançosa e confiante de que a negociação com esses dois importantes e responsáveis interlocutores, que são o senador Renan Calheiros e a senadora Tereza Cristina, possam buscar, junto ao governo, junto ao Poder Executivo, uma alternativa que socorra as necessidades do agronegócio, sim, mas que não coloque as mãos no pré-sal, nos rotes da educação, por essa luta histórica que rapidamente eu aqui descrevi. Muito obrigada, senhor presidente. Lá no sertão do Rio Grande do Norte, o sol castiga, mas não tira a sorte. O homem simples levanta cedinho, vai batalhando pelo seu caminho, com a enxada na mão e fé no coração, enfrenta a seca sem reclamação. Mesmo sofrendo, nunca perde a fé, pois sabe que Deus nunca abandona quem quer. Oh, 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 sou georginense, sou guerreiro, sim senhor. TV, isso é Nordeste, canal de valor. A vida é difícil, mas eu vou vencer. Com trabalho e esperança eu faço acontecer. Oh, 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 sou georginense, filho dessa região. Carrego coragem dentro do coração. Pode vir a luta, eu não vou recuar, porque quem nasce forte aprende a lutar. Tem pescador saindo antes do amanhecer, pra garantir o pão e a família manter. Tem agricultor cuidando da plantação, sonhando dias melhores pra sua nação. No litoral, no sertão ou agreste, tem gente valente espalhada pelo Nordeste. Homem e mulher de fibra e tradição, construindo o futuro com dedicação. Oh, 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 sou georginense, sou guerreiro, sim senhor. Rodeio, isso é Nordeste, canal de valor. A vida é difícil, mas eu vou vencer. Com trabalho e esperança eu faço acontecer. Oh, 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 sou georginense, filho dessa região. Carrego coragem dentro do coração. Pode vir a luta, eu não vou recuar, porque quem nasce forte aprende a lutar. Quando a chuva cai, renasce a plantação. Quando a luta aperta, aumenta a união. O povo potiguar tem força pra seguir e nunca deixa seus sonhos cair. Oh, 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 Georgino Avelino é meu lugar, terra abençoada onde aprendi a sonhar. Mesmo na dificuldade eu continuo a caminhar, porque o povo nordestino nasceu pra conquistar. Sou georginense, sou guerreiro, sim senhor. TV, isso é Nordeste, canal de valor. A vida é difícil, mas eu vou vencer. Com trabalho e esperança eu faço acontecer. Sou georginense, filho dessa região. Carrego coragem dentro do coração. Pode vir a luta, eu não vou recuar, porque quem nasce forte aprende a lutar.